como convencer essa galera. E assim, o que você colocou agora no final da sua colocação, é uma galera que está decepcionada com a instituição, né? Para vir para cá, eu estava conversando com a Bia. Bia, você me deixa compartilhar a nossa conversa? Bora. A Bia fez assim, ó. Cara, foi uma conversa de 1 hora, né, Bia? 1 hora? Eu acho que foi 1 hora e uns 10 minutos por aí. 1 hora de conversa, foi muito legal, cara. Então, a Bia é incrível. A Bia, ela é que manda tudo. O problema é que ela anda com a Júlia, mas tudo bem. Tô brincando, brincadeira. Eu achei ofensivo. Filho, calma. Você viu o que ela fez com a voz da Siri? Total. Não, a Júlia, ela é terrível, mas é legal. Ela vai pro céu, então. Vai, ela vai. É que você não viu o testemunho dessa menina. Pô. No final ela te conta. Se essa conversa tava tendo com ela, então a gente precisa conversar, hein? Cara, no final a gente conversa. E a gente tava falando isso hoje, não foi, Ju? Sobre essa questão do psicólogo dentro da igreja e tal. A gente tava falando isso hoje. Cara, isso é legal, isso é maravilhoso. Vai ter um pós aqui depois, hein? Vamos, ixi. Nossa, vamos pro after. Hoje tem Fladog Burgers. É o after, hein? Nosso after aqui hoje vai ser pesado. Eita, vai. Cara, vamos lá. Vamos gerar um corte pesado, então? Corta ali, olha ali. É o corte do cancelamento. Corte rápido. Faca. Tramontina. Boa. Tramontina, patrocina nós, porque eu tô te patrocinando aqui pra caramba. Eu tô aqui colocando seu nome, pelo amor de Deus. Tô te divulgando. Me derrubaram aqui! Essa é a ideia. Mas vamos lá. Pegando o gancho da sua colocação, que muita gente está decepcionada com a instituição. Beleza. Com a empresa. Porque virou empresa. Total. Teve uma live, né, que o pessoal pediu para tirar do ar, que eu fui lá e a gente conversou que nós temos um problema hoje. Nós temos a igreja CNPJ. Eita, é isso que eu quero entrar. Bora. Vamos falar de instituição, né? Cara, tá todo mundo assim, ó, aqui, ó. Gente, tá todo mundo assim, ó. Meu Deus do céu, eu tô lascado. Não, eu tô na roça. Bora, vamos. Vamos lá. Cara, nós estamos vivendo uma repetição da história. A história é cíclica. E é muito engraçado olhar para a história, para nossa história recente e perceber que a gente está vivendo uma repetição da história. Para isso, eu vou precisar, cara, voltar só um pouquinho. Bora. Pouca coisa na história. Só que ainda tá cedo. Então vambora. Vamos. Eu preciso voltar um pouquinho só no tempo, um pouquinho só na história, pra gente contextualizar algumas coisas que aconteceram. Claro, eu não tenho domínio histórico de todos os fatos, então pode ser que aquilo que eu compartilhe aqui esteja ali fora do tempo, fora da ordem. Mas qualquer coisa você procura no Google. Dá uma googada aí que você vai ver. Pronto. Tem um autor, olha a importância do cristão estudar história, olha a importância do cristão ter uma vida social profunda, ter um estudo, ser um cidadão ativo, não só cidadão do céu, como cidadão da terra. Um detentor do conhecimento. Sim. Ele não perece, né? Total. Cara, tem um autor chamado Justo Gonzalez, ele escreveu uma série de livros maravilhosa, né? Então nós temos ali a Era dos Gigantes, né? E a Era dos Mártires. Eu li alguns livros da série, não li todos, mas eu preciso voltar para completar. Cara, lendo a Era dos Gigantes, a Era dos Mártires, a gente lê sobre o finalzinho do Império Romano, o imperador Constantino. Ele tem uma estratégia incrível. Vamos voltar na entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém e ele é recepcionado, ele é ovacionado com uma palavra dizendo assim: Hosana. Hosana, a galera acha que é uma expressão maravilhosa, mas salve-nos agora. Salve a gente agora, né? Porque o povo estava clamando para ser salvo. Salvo do quê? Eles queriam ser salvos do Império Romano, do jugo romano. Porque eles ouviram falar que viria um grande rei salvar a humanidade. E era exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio salvar a humanidade. Só que a galera não se ligou. Gente, olha... Era de fora, né? Exatamente. Era pra fora que eles acreditavam. A galera não se ligou no plano celestial. A galera não entendeu. Os judeus achavam que Jesus ia livrar o povo do Império Romano. Jesus veio para falar: eu vim para remir a sua alma, para livrar você desse mundo. Eles achavam que era algo estatal. Mas na verdade o reino de Deus ele é celestial.
Cara, aquilo que Jesus fez foi tão incrível. Vamos mergulhar na coisa. Olha só. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que Jesus fez para revolucionar a terra naquela época deixou os discípulos, os apóstolos, tão imbuídos daquilo que o que aconteceu? O Império Romano dominava o povo hebreu e dominava outros povos ali ao redor. E o que eles começaram? O que eles faziam? Qual que era a forma de dominação? O Império Romano dominava da seguinte forma: se você não obedecer o que eu estou te mandando fazer, eu vou matar você, eu vou matar seus filhos, vou matar sua família, vou arrancar suas terras, as suas posses, o seu dinheiro e vou cobrar muito mais impostos de você. E aí o Império Romano se sobrepujava as nações ao redor dessa forma, de uma forma muito violenta. Olha como o evangelho transformou a vida das pessoas. O Império Romano, após a vinda de Cristo, após aquilo que Cristo fez, começou a perder força. Por quê? Aquele povo que se rendeu ao evangelho de Cristo não tinha mais medo de morrer. Aliás, eles fizeram aqueles jogos, né? Sim. Que eles colocavam os cristãos lá no meio, e aí os leões, né? Nossa! E eles iam mesmo. O cristão não tinha medo de morrer, não tinha medo... Olha só. Paulo, né? Paulo também matou vários. Caramba! Cara, a forma como algumas pessoas, alguns discípulos, alguns apóstolos morreram, cara, é lindo ver, mas vamos focar, senão a gente vai embora aqui. Jesus Cristo, a obra redentora do Calvário foi tão impressionante, foi tão profunda, que a convicção que Jesus deixou para derrubar o império não foi ele entrando com o pé na porta para derrubar o império. Ele derrubou o império de dentro para fora. Ele instalou uma convicção nas pessoas ali, que era o seguinte: o império vem e fala, eu vou tomar tudo, vou te matar, vou acabar com a sua vida. Jesus de dentro para fora falou: eu não tenho medo de morrer. O que você está me tomando é dessa vida. A minha vida não é aqui, a minha vida é lá. E cara, isso foi começando a ruir. Psicólogo dos psicólogos. Cara, ele foi incrível. Ele foi incrível. O que começou a acontecer com o Império? Não tinha mais escravos. Ele tinha que matar muito mais para tentar meter medo nas pessoas. O Império começou a ruir. Aí começam os tempos mais terríveis da igreja. Constantino, muito esperto, ele funda uma cidade chamada Constantinopla. Olha como o cara egocêntrico, né? Nem gosta do nome dele. Ele funda uma cidade, Constantinopla, e ele tenta dar uma revolucionada ali no Império. Claro, cara, eu posso estar errando aqui na história, mas quero só trazer a essência. Então, se eu tiver errado aí, por favor, me corrijam, porque eu não tenho esse domínio total. Fica tranquilo que aqui é a igreja Cristo, essência maior. Pronto, tem fechou. Essência. Essa é a essência. Então, a essência maior é Cristo, então vamos embora. É isso aí. O que ele começa a fazer? Ele fala: não, vamos revolucionar, vamos remodelar a coisa. Ele funda a cidade de Constantinopla. Em 395 ou 97, a igreja no Concílio de Nicéia, se eu não me engano, Concílio de Nicéia, é fechado o nosso cânon bíblico com os 66 livros. Dali em diante, começa uma série de revoltas, uma série de intervenções e interferências para que a igreja não se fortaleça tanto, porque o Império começou a perceber que a igreja estava se fortalecendo. Me acompanha no raciocínio para que a gente vai chegar lá. Constantino chega na liderança da igreja e fala assim: vamos fazer um acordo? Eu estou indo rudemente aqui, mas vamos lá. De uma forma bem rudimentar, Constantino chega na liderança e fala: vamos fazer um acordo para eu deixar vocês em paz, para vocês terem uma vida melhor. Eu não mato mais vocês, não tiro igreja, não tiro casa, não tiro posses, não tiro dinheiro, não tiro mais nada. E a gente faz um acordo. A igreja, Constantino, nada idiota, viu que a igreja se expandia e o povo não tinha mais medo de morrer. A igreja agora vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Essa igreja de vocês se torna a religião oficial do Império Romano. Ali, e muita gente não sabe disso, ali nasceu a igreja católica, apostólica, romana. Ali nasceu. Só que aí, bem isso aí. O que acontece? Nós temos um grande problema. Ali foi um acordo feito, e diante dos acordos, algumas concessões começam a ser feitas. Olha, para você ter uma vida melhor, para você ter posses, para você ter terras, para você ter tranquilidade de que não vai morrer amanhã, você vai ter aqui a garantia de que o Império não vai fazer nada contra você. Mas tem que dar a contrapartida, né?
Aí entra a época das trevas, né? O tempo das trevas. É a época das trevas. Começam muitos costumes pagãos a entrarem na igreja. Começam. Para perdoar pecado, você não precisa só confessar a Jesus, você tem que pagar. Você precisa dar um dinheiro, pagar um dote. Começa a ter um monte de coisa. É onde, quando historicamente, né? Aí começa muitas mortes também, né? A Inquisição, as cruzadas, um monte de coisa. Tem motivos maiores, sim, né? Tem estruturas sim. maiores. Começa uma era das trevas mesmo. E aí, olha o que o Império percebe. O evangelho estava sendo difundido. Aquele concílio de Nicéia que fechou o cânon bíblico ali, aquele evangelho estava começando a ser difundido. Precisaram manter a coisa numa linguagem latina, precisaram manter numa linguagem que o povo não tivesse acesso. Começou a remover o acesso ao conhecimento e transmitir o conhecimento deturpado para as pessoas. A massa de manobra. Massa de manobra. Alguns falam e os outros seguem. Exatamente. E aí começa a era das trevas na igreja. A igreja começa a se tornar uma coisa completamente aversiva e absurda e totalmente o contrário do que estava escrito ali no evangelho. A igreja começa a não ter mais medo de morrer, porque tá feito um acordo. Para eu não morrer, para sustentar o acordo, o que eu faço? Abro mão de um monte de coisa. Então o evangelho, como era, acabou morrendo. Morreu porque as pessoas quiseram sustentar a si mesmas. Olha agora como o ciclo da história se repete, inclusive na igreja. Houve ali um negócio chamado Reforma Protestante e as 95 Teses. Lutero, Calvino, uma galera falou: isso não é igreja, isso não é evangelho, eu luto contra isso. Eu luto contra isso e eu acabo com isso aqui. Aqui, o pastor colocou aqui, ó, estratégia, se não pode com os teus inimigos, una-se a eles. Exatamente. O que nós temos ali? Olha como é o ciclo da coisa. Cara, infelizmente eu preciso falar isso. A última vez que a igreja abraçou o governo, Jesus foi morto na cruz. A última vez que a igreja abraçou o império, Jesus foi morto na cruz. A última vez que a igreja abraçou a política, Jesus foi morto na cruz. As pessoas se esquecem de que quem matou Jesus na cruz não foi o Império Romano, foi a igreja. O Império Romano, na figura de Pilatos, lavou as mãos. Vocês estão malucos, eu não estou vendo nada de errado nesse cara, vocês querem matar ele? Pode matar. Quem matou Jesus na cruz foi a igreja. Foi a igreja, em aspas, né? Quem matou Jesus na cruz foram os hebreus que não acreditaram nele, né? Então, claro, né? Guardadas as devidas proporções. E aí o que acontece? Vamos agora entender uma coisa. A igreja se tornou instituição. A igreja se tornou institucional. A igreja se tornou algo que pertencia ao governo, algo que pertencia ao império. Era um componente da sociedade. Ali a igreja se deturpa. Ali a igreja distorce o evangelho, distorce o conceito cristão. Ali ela destrói tudo.